Metatron, o anjo mais próximo a Deus, e Miguel, aquele que é como Deus, talvez os dois anjos mais poderosos dos céus. Se de alguma forma esses dois se enfrentassem, quem venceria? Depois de um certo tempo, eu estou trazendo aqui para o canal mais uma rinha de divindades. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, deixem um like aí e se inscrevam no canal. E compartilhem o vídeo também, que quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos assim. Vamos começar aqui falando um pouco sobre cada um dos participantes dessa rinha. Depois vamos dividir a batalha em tópicos: força, sabedoria, inteligência, velocidade, utensílios de suporte, poderes e habilidades, resistência, origem e feitos. Quem fizer mais pontos, obviamente, no fim ganha a batalha. E lembrando que batalhas como essa daqui acontecem toda sexta-feira às 8 horas lá no site roxo. Meu nome deve estar aparecendo aí na tela, me segue lá, hein? E as batalhas gravadas eu estou postando em um outro canal, que é o Mverso. Se inscreve lá também que eu vou postar um monte de coisa, hein? Começando pelo Metatron, apesar dele poder ser classificado em várias classes de anjos, como por exemplo Arcanjo e Querubim, normalmente é mais aceito que ele é um Serafim, que é a classe que fica no topo da hierarquia angelical. No judaísmo, a sua função é de escrivão divino, vendo basicamente tudo o que acontece na Terra e no universo, quando está sentado no seu trono ao lado de Deus. Ele registra tudo o que acontece. E tem vários títulos que são ligados ao seu nome, como por exemplo o Príncipe dos Serafins, o Porta-Voz Divino, o Anjo da Morte e da Vida e Mediador de Deus com a Humanidade. Dizem que Metatron tem um irmão gêmeo, que é o chamado Sandalphon, que um homem levaria 500 anos para percorrer todo o seu corpo, de tão gigante que ele era. Nunca foi dito, mas por ser gêmeo, talvez Metatron também tenha esse tamanho gigantesco. A classe Serafim, além de ser a mais sábia dos anjos, também possui uma permissão que nem todos os anjos têm, sendo a única capaz de olhar para o rosto de Deus. E como Metatron é o príncipe deles, também possui essa permissão. Existem duas explicações sobre como Metatron teria surgido. A primeira delas diz que assim como a maioria dos anjos, Metatron sempre existiu. Entretanto, em uma outra, ele seria Enoque, que teria sido levado aos céus pelos anjos e Deus acabou transformando ele em um serafim. E agora ele se senta ao lado do Criador sob o nome de Metatron. O poder e a luz que emanam de Metatron são tantos que por vezes ele recebe um título um tanto quanto polêmico, que é Yahvé Menor, podendo ser confundido com Deus. Para fechar, uma certa vez Metatron foi até colocado à prova. Quando um profeta visitou o céu, ao ver Metatron ao lado de Deus com todo o seu brilho, ele achou que ele dividia o poder celeste com o Criador. Então o profeta disse que de fato havia dois poderes no céu. E para provar que o Metatron não mandava em nada, foi ordenado que o Serafim levasse 60 golpes de bastão de fogo celestial. Metatron também tinha 365 olhos, que ficavam espalhados por todo o seu corpo. E tempestades, faíscas e furacões e etc. cercavam todo o corpo dele. E se você quiser saber mais sobre o Metatron e o irmão dele, eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal que eu falo sobre os dois. Vai estar no card e na descrição. Agora, sobre Miguel, ou melhor, São Miguel Arcanjo, que é como ele é conhecido também no cristianismo, tendo o significado do nome dele de aquele que é como Deus, é o único chamado de arcanjo na Bíblia. E eu sei que tem também outros arcanjos que aparecem lá, como Gabriel e Rafael, porém, arcanjo mesmo, que aparece com o título ali na Bíblia, é só o Miguel. Assim como Metatron, o Miguel também recebe o título de príncipe. Esse príncipe teria relações com um tipo de cargo no exército, sendo Miguel então um tipo de general de Deus, e não um simples general, até porque no livro de Daniel, quando é anunciada a chegada de dois outros príncipes, como o da Grécia e o da Pérsia, o nome de Miguel é citado como aquele que derrotará os dois. Mas mesmo com tamanho poder, o Miguel parece ter limites quando se trata de agir sozinho, já que quando ele disputava o corpo de Moisés com Satanás, ele teve que invocar o nome de Deus para vencê-lo, não dependendo apenas de seus poderes. O que deixa meio implícito que quando ele, junto com os seus anjos, expulsaram o Satanás dos céus, eles fizeram isso graças ao apoio do próprio Criador. Miguel é aquele que foi encarregado por Deus de proteger o povo hebreu, e assim como o próprio Metatron, ele teria surgido antes sequer do próprio mundo existir. Vamos começar então os tópicos. Em força, lembrando que aqui eu estou falando de força física, apesar de termos noção que esses dois são grandes anjos e que provavelmente têm uma força absurda, nunca foi mostrado algum feito deles, ou pelo menos eu não me lembro, não é? Mas se levarmos em consideração o Sandalphon, que é o irmão de Metatron, como tendo o tamanho suficiente para que um homem levasse 500 anos para percorrer todo o seu corpo, e o Metatron seria o irmão gêmeo dele,
Então talvez o Metatron também seria gigante e por consequência teria uma força absurda, mas não tem nada que deixe muito claro isso, além do fato de que Metatron é um serafim e que não é bem um anjo guerreiro que precisa usar a sua força. O Miguel, por sua vez, é um arcanjo, uma classe guerreira angelical e ainda por cima é o líder deles, e mesmo não tendo feito explícito de força, o Miguel já foi capaz de enfrentar dois príncipes quase que sozinho, além de derrubar Satanás, aquele que com sua cauda varreu estrelas do céu. E sim, o Miguel precisou do apoio de Deus para fazer tudo isso, mas o Metatron também usa os seus poderes apenas por causa de Deus. Então, ponto pro Miguel. E assim galera, eu tenho completa noção que essa batalha provavelmente nunca aconteceria, até porque os dois são muito fiéis a Deus, mas isso aqui é mais para o entretenimento, tá? Então não leve muito a sério. Como eu disse anteriormente, o Metatron é um serafim, uma classe angelical que apesar de não ter muita experiência em combate, ela compensa tudo isso em sabedoria. Imaginem então o Metatron, que é o príncipe deles, e quando está sentado em seu trono ele sabe absolutamente tudo o que acontece na Terra e no universo, seja no passado, no presente ou no futuro. Ele guarda e registra tudo o que acontece, e de certa forma dá a entender que de alguma maneira o Metatron é onisciente quando se trata de acontecimentos no universo. O Miguel, apesar de ser quase um gênio quando se trata de combate e de guerras, e ter a inteligência angelical que já é muito acima de qualquer humano, ele não se compara ao nível da inteligência de um serafim, então nesse caso o ponto irá para o Metatron. Aqui em velocidade temos o mesmo problema em relação à força. Não tem nenhum feito que mostre a velocidade dos dois para termos comparações, mas tem alguns pontos que dá para levar em consideração. O Metatron é descrito em alguns lugares como tendo 36 pares de asas, o que com certeza daria para ele uma boa vantagem em velocidade em relação a Miguel, que normalmente aparece com apenas um par delas. Entretanto, o Metatron raramente sai de seu trono. Na verdade, eu até duvido que ele tenha saído em algum momento de lá. E assim como foi em força, onde o Miguel, sendo um general, deu um ponto pra ele, o mesmo vale aqui, até porque a experiência em combate daria mais velocidade pra ele, ou melhor, faria com que ele usasse a velocidade da melhor forma possível durante a luta. Os dois aqui têm poderes que são padrão de um anjo, super força, super velocidade, super inteligência e etc. O que separaria os dois em questão de poder seriam alguns detalhes. O Miguel tem habilidades de combate muito maior do que qualquer outro anjo no céu, mas para usar as suas habilidades ele teria que chegar bem perto de Metatron, o que seria bem difícil, já que ao redor do corpo do serafim tem tempestades, furacões, raios e todo tipo de coisa que a gente sequer imagina. Fora que, se Metatron estiver sentado em seu trono, ele saberia da chegada de Miguel e de tudo que o anjo pensaria em fazer. E para ser chamado de Yahvé menor, não é pouco poder que o Metatron tem. Essa parte até que é um pouco engraçada, porque pensem comigo, o Miguel, por ser um guerreiro, ele já tem uma resistência que é muito grande. Ele enfrentou o Satanás diretamente, e segundo o trecho do Apocalipse, o Satanás tinha força o suficiente para que a sua cauda limpasse várias estrelas do céu. Então assim, o Miguel é brabo em resistência? É, mas pô, o Metatron levou 60 golpes de fogo celestial no lombo e nem sequer reclamou. É tipo quando seu pai te dava umas cintadas e ele falava que se você chorar é ainda pior, aí você fica quieto. É basicamente isso que aconteceu com o Metatron. Então pra mim o ponto é dele. O Metatron, até onde eu me lembro, não tem nenhum utensílio. Exceto o trono dele, né, que de certa maneira é um utensílio e também muito apelão. Mas arma mesmo, ele não tem nenhuma. Exceto se ele pegar um livro muito grosso e jogar na cara do Miguel. Mas eu acho que isso não vai adiantar de muita coisa. Já o Miguel, assim como todo arcanjo, ele tem uma armadura, um escudo e uma espada, que apesar de, claro, serem menos poderosos do que o trono de Metatron, são muito mais eficientes em uma luta. Mas o fato é que o Metatron ter o trono dele ali, que dá quase uma onisciência pra ele, sabendo de tudo o que acontece, é muito desbalanceado pra mim. Então um ponto vai pro Metatron. Os dois, por serem anjos, têm uma origem em comum. Eles estariam já no coro angelical assim que o mundo foi criado. Mas é muito importante lembrar que o Metatron, diferente de Miguel, tem duas origens. Podendo ter sido Enoque, que como eu disse pra vocês, foi convidado a subir aos céus e recebeu de Deus a opção de se tornar o anjo mais próximo a ele. Mas também tem o Metatron primordial que já existia desde sempre. Eu vou levar em conta aqui essa segunda opção do Metatron, porque para ser tão poderoso assim, eu só consigo acreditar que ele sempre existiu. Então, como os dois são iguais em origem, aqui é empate.
Aqui em Feitos o Metatron acaba perdendo bastante, até porque, né, ele não sai do trono dele. E o Miguel, né, expulsou o principal inimigo bíblico dos céus, que é o Satanás. Nesse caso não tem como, o ponto é do Miguel. Como vocês viram no placar, deu Metatron, e eu vou ser bem sincero pra vocês, eu imaginei até que ele ganharia com mais pontos de vantagem. Galera, simplesmente não tem como. Se os dois lutassem em pé de igualdade, sem ninguém tendo vantagem, eu acho que seria muito difícil até o Miguel chegar perto de Metatron. Mesmo que ele tirasse o Serafim do trono, seria muito difícil se aproximar fisicamente dele. E tem um escudo de tempestades, raios e trovões, e não pense que são tempestades comuns, afinal essas tempestades ocorrem dentro do próprio paraíso. Se estiver no trono ainda, ele saberia praticamente tudo que o Miguel iria fazer, desbalanceando demais essa batalha. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.